O RPG de mesa está sendo destruído por atores e falsos nerds? É isso que uma galera meio barulhenta na internet está tentando emplacar nos últimos tempos. E aí, RPGista? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre RPG. Recentemente eu vi um post no X, o antigo Twitter, falando algumas coisas meio polêmicas e eu comecei a conversar com a Clara para a gente trocar uma ideia sobre isso. Infelizmente é um assunto que afeta diretamente a nossa tão amada comunidade de RPG no Brasil. A polêmica da vez é o gatekeeping, os famigerados fiscais do hobby que acham que são donos de toda a verdade de como é o jeito certo de se jogar RPG. Então, se esse assunto te interessou, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí falando o que você tá achando e tudo mais, para ajudar a engajar esse vídeo, ele alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse assunto tem ganhado bastante força ultimamente pela campanha 4 do Critical Role. Sim, aquela mesma galera do Vox Machina e do The Mind Name na Amazon Prime. Nós tivemos a morte do Theor Pridesire, personagem do Travis Willigan lá no Critical Role, na campanha 4. E o que não faltou na internet foi gente colocando seu chapeuzinho de alumínio e começando as teorias da conspiração, falando que tudo isso foi uma forma planejada de tentar fingir que o RPG do Critical Role ele não é atuado, ele é real, que ele pode acontecer coisas inesperadas. E aí já veio toda aquela galera falando que o RPG do Critical Role ele é todo atuado e que isso é errado e que o gatekeeping é bom. Para quem não entende o que é o gatekeeping, é um movimento que tem lá fora de algumas pessoas que eu não posso nem chamar de fãs de RPG de verdade. É um movimento que visa excluir algumas pessoas do hobby, sabe? Tentar deixar mais segregado essa coisa. A verdade é que é uma galera meio frustrada com o queridinho hobby deles que tem que ser jogado da forma que eles querem e nenhuma outra forma tá certa. Então eles traçam uma linha ali, uma linha imaginária para que o hobby possa ser mais elitista, sabe? Somente os grandes bastiões da verdade do RPG podem jogar RPG porque só eles sabem a forma certa de jogar RPG. Vamos direto ao assunto. Sinceramente, eu não acompanho o Critical Role, eu não acompanho o RPG do Cellbit e essas grandes produções que a gente tem na mídia hoje em dia do RPG. Mas uma coisa que é inegável é que o que eles fazem são obras de entretenimento. São obras voltadas para o público. E se são obras voltadas para o público, obviamente, elas são feitas de forma midiática para poder atrair mais pessoas, e isso não necessariamente é ruim. Na verdade, isso é muito benéfico para o nosso hobby, porque isso tem espalhado de uma forma que a gente nunca viu antes o RPG pelo mundo. Pessoas que nunca tiveram contato com RPG antes, nunca puderam ver esse hobby, ou então não tinham noção do que ele era, puderam ver um RPG pela primeira vez. Mesmo que tenham visto pela primeira vez o RPG de uma forma midiática, uma forma de um show, elas tiveram o primeiro contato por RPG com isso. E a verdade é que quanto mais pessoas no mundo do RPG, mais coisas a gente vai ter, mais produções, mais investimento a gente vai ter no hobby que a gente tanto ama. Eles trouxeram milhares de pessoas para esse hobby, eles trouxeram milhares de investimentos para esse hobby. Chamar essas produções de nocivas é, no mínimo, um elitismo cego. E aí entramos no segundo argumento dessa galera meio conspiracionista. Recentemente, Brennan Mulligan, o atual mestre do Critical Role, ele fez uma coisa que deixou muita gente revoltada. Um dos personagens lá da campanha teve uma atuação muito boa, ele conseguiu fazer uma interpretação de uma cena muito legal, e o Brennan ele evitou pedir a rolagem de dados para esse personagem. Afinal, ele tinha atuado de uma forma muito condizente, e na visão do Brennan ele não precisaria rolar dados para ter sucesso naquilo. E aí o tribunal da internet surtou, entrou em piripaque. Como que ele pode não estar pedindo rolagem de dados? Isso está acabando com o RPG, isso não é RPG de verdade. Esse povo não sabe jogar Dungeons and Dragons. Mas sabe qual que é o mais engraçado disso tudo? É essa galera que está criticando nem ao menos se deu o trabalho de ler o livro de D&D. Porque o próprio livro de regras e o livro do mestre falam que a rolagem ela não é sempre necessária. Você rola os dados para situações em que você não sabe qual vai ser o resultado. E se o seu jogador teve uma grande atuação, teve uma grande ideia, você sabe qual que é o resultado que vai ter ali. Você não precisa rolar dado para tudo. E isso tá no próprio livro. Então essa galera que fica criticando, falando que esse pessoal não sabe jogar RPG de verdade, não sabe jogar Dungeons and Dragons, nem ao menos se deu o trabalho de parar
para ler o livro do sistema que eles tanto falam serem especialistas. Isso é no mínimo irônico, não é não? E você tem todo o direito do mundo de falar que na sua mesa as coisas sempre vão ser resolvidas rolando dados. Porque, diferente dessa galera, eu não imponho regras aqui. Não existe jeito certo de jogar RPG. A melhor forma de jogar RPG é aquela que você se divirta, que seus amigos ali na roda se divirtam. Um dos grandes erros de quem faz essas críticas a essas grandes produções é confundir inspiração com um padrão. A verdade é que não devemos nos basear 100% no RPG do Cellbit, ou no Critical Role, ou no RPG do Jovem Nerd, ou seja lá qual outra produção você consuma. Eles detêm grandes produções, com muita coisa por trás. Aquilo tudo é voltado para o público, para engajar público, porque eles precisam das visualizações. Essa é a intenção deles. Agora o seu RPG ali, que você está na sala da sua casa, comendo pizza com seus amigos e criando uma história legal, não tem essa produção e nem deve ter. E nós temos que entender essa diferença. Não é porque existem grandes produções que todo RPG tem que ser uma grande produção. O seu RPG caseiro ali, o importante é ele ser divertido para os seus amigos, é você conseguir criar uma boa história, você não precisa do cenário absurdo, de grandes imagens de referência, ilustradores e tudo mais. Você só precisa de criatividade, colegas, um bom sistema de regras ou nem isso. Mas a verdade é que temos que entender o valor gigantesco de Ordem Paranormal, do Critical Role e de todas essas produções para o nosso hobby. Eles são a porta de entrada para muita gente. Eles são a forma como muitos chegaram no RPG. E nós temos que acolher essas pessoas que estão chegando, mostrar para elas também isso que eu acabei de falar, que aquilo lá não é o padrão, aquilo lá é uma mega produção. Nós temos que abraçar essas pessoas que estão chegando no hobby e mostrar para elas as várias formas de se jogar RPG, os vários sistemas que existem e como o nosso hobby é bonito. Se nós ficarmos com esse nosso saudosismo de pessoas que jogaram RPG há anos atrás, na época que ele era mal visto, e agora fica meio receoso de ver as pessoas chegando, nós só vamos afastar novamente as pessoas desse hobby. E isso não é bom. Confia em mim, isso não é bom para o nosso hobby. As grandes empresas, elas olham para onde tem público, para onde tem pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, quanto mais pessoas estiverem jogando RPG, mais empresas vão investir nesse hobby, mais RPGs legais vão chegar, mais produções, mais gente vai poder crescer em cima disso e a gente vai poder ver o RPG ser algo gigantesco no Brasil e no mundo. Então, a dica que eu dou hoje é se afaste de quem fala que gatekeeping é bom, que a gente tem que manter pessoas fora do hobby, que coisas têm que acabar. O mundo não é preto e branco, o mundo ele é cinza, ele tem vários tons. O hobby cresce quando a gente acolhe, não quando a gente fecha as portas para as outras pessoas. Mas aí, o que você achou de toda essa polêmica que tá rolando lá fora? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curioso para ver o posicionamento e a opinião de vocês. E curte o vídeo, compartilha, envia para algum amigo, vai ser muito bom para você ajudar a dupla a crescer cada vez mais. Então é isso, um abraço e bom RPG para todos.